Caro Thiago Jordão, vamos às informações, às notícias do Santos Futebol Clube e, claro, vamos falar daquilo que o presidente ontem trouxe de mais importante no Domingo Esportivo. Estava se sentindo em casa, meu caro Thiago Jordão. Exato, Marcão. Ontem o nosso presidente estava tranquilo, estava se sentindo em casa, Marcão. E começando com um dos primeiros tópicos, é justamente sobre a comissão técnica, juntamente com o Juan Pablo Vojvoda. O presidente ele garantiu a permanência do Juan Pablo Vojvoda, afirmando que ele seguirá no comando independente dos próximos resultados e que o treinador também faz parte do planejamento para o ano de 2026. Além disso, ele elogiou o trabalho do técnico, destacando que ele ainda está conhecendo o elenco junto à sua comissão técnica e testando os reforços da última janela. E segundo ele, esse processo de adaptação do Juan Pablo Vojvoda é natural e o desempenho dos treinos não tem sido refletido dentro de campo, porque na visão do presidente o time treina bem, mas dentro de campo, infelizmente, a equipe não consegue seguir o padrão. Tá aí, Jordão. Olha, sobre o Juan Pablo Vojvoda, Jordão, eu concordo em partes com o presidente Marcelo Teixeira. Eu só discordo quando ele diz que o trabalho do Vojvoda é muito bom. Eu acho que o termo muito bom não cabe para o Vojvoda e para ninguém do Santos, Jordão. Porque muito bom não é ter 40% de aproveitamento ou menos do que isso. Muito bom, um trabalho muito bom, você não perde pontos em casa para Grêmio com 13 desfalques, para a Vitória da Bahia com 4 desfalques e também para o Fortaleza jogando em casa. Então, esse muito bom, eu acho que é um exagero. Agora, eu vejo, Jordão, que o trabalho do Vojvoda é um trabalho que pode evoluir. Porque a gente tá cansado de mudar treinador e não dá em nada, Jordão. Não adianta a gente ficar lá mudando o treinador de 3 em 3 meses. Nós já testamos todos os modelos de treinadores, todas as escolas de treinadores, do mais retranqueiro ao mais ofensivo, e nada acontece, Jordão. Nós já trouxemos Ariel Roland, já trouxemos Fernando Diniz, Fábio Carille, Lisca Doido, Diego Aguirre, Papitão da Massa, Marcelo Fernandes, tantos e tantos treinadores, Pedro Caixinha, o Kleber Xavier, que era uma tentativa para mim equivocada, mas foi uma tentativa de trazer alguém ali com o perfil do Tite, enfim. Tentamos de tudo, Jordão. Então, para mim, ficar mudando de 3 em 3 meses não faz muito sentido, Jordão. Eu acho que tem que dar tempo ao Vojvoda, concordo nisso com o presidente Marcelo Teixeira. Eu acho que independente do que acontecer, Jordão, de verdade, eu continuo achando que o Santos não cai. Vou torcer até o final. Até quero colocar um ponto importante, Jordão. Eu tenho ouvido de algumas pessoas, até próximas a mim, o seguinte: Marcão, dá vontade de torcer contra o Santos por conta do presidente Marcelo Teixeira e por tudo aquilo que ele tem feito. Olha, o presidente Marcelo Teixeira é uma das piores coisas que já aconteceu no Santos Futebol Clube. Mas não façam isso. Não façam isso. Porque o prejuízo de cair para a segunda divisão, ele é muito grande. Então, por mais que o Marcelo Teixeira seja péssimo, seja fraquíssimo, e pô, nós vimos ontem, né, a arrogância, a prepotência, né, quando ele fala assim, eu perguntei para 4 pessoas se eu deveria vir aqui hoje. Os 4 me disseram que não, mas eu vim. É muita arrogância, né? É muita prepotência, né? Eu falava com o Jordão, né? Eu falava com o Jordão antes do programa. Eu dormi mal ontem, Jordão. Dormi pesado tendo que ouvir o Marcelo Teixeira. Era tudo aquilo. Eu tive um final de semana maravilhoso. Passei na Baixada Santista, foi maravilhoso. Fechamos com o Tubarões da Resenha, uma audiência espetacular do Varanda Futebol Debate. Infelizmente, mais uma vez, o Santos não fez o seu papel, mas aí a gente é terceirizado, né? O Varanda precisa entregar o quê? Precisa entregar qualidade para vocês, precisa entregar uma boa transmissão, precisa fazer um bom trabalho. Essa é a nossa responsabilidade. Então foi um final de semana maravilhoso, profissionalmente, para o Varanda Futebol Debate, né? E aí você fecha o domingo, Jordão, tendo que ouvir Marcelo Teixeira. Eu dormi pesado, meu amigo. Parece que eu tinha comido uma feijoada 11 da noite, Jordão. Você dorme pesado, você dorme chateado com aquilo que você tem que ouvir. Então, Jordão, a arrogância, a prepotência do Marcelo é surreal. Mas sobre o Vojvoda, eu concordo com ele que não adianta mudar treinador. Temos que ir com o Vojvoda até o final. Inclusive, Jordão, se o Santos cair para a segunda divisão,
Não vai cair, se Deus quiser não vai cair, mas eu manteria o Vojvoda pro ano que vem. Eu também, até porque o grande parte desse elenco, Marcão, não é culpa do Vojvoda. Esses jogadores que estão aí, o Vojvoda ele não viabilizou a contratação nem de 15% desses atletas, Marcão. E além do mais, o Vojvoda eu vejo que é aquele treinador que consegue tirar algo do elenco ainda. Em que sentido? Quando a gente tem o Kleber Xavier em que o trabalho ele emperra, você não vê potencial nele, você não vê futuro nesse trabalho. O Vojvoda não, a gente sabe que ele já conseguiu sair de situações difíceis, já colocou equipes limitadas em outras situações de tabela, como aconteceu com Fortaleza, por exemplo, em 2022, conseguiu já chegar em finais de competições internacionais. Então, eu vejo o seguinte, o Vojvoda, Marcão, ele é o menor dos nossos problemas nesse sentido, porque eu sempre faço esse parêntese, Marcão. Quando todo treinador que vai no mesmo elenco não consegue extrair nada, Marcão, a culpa não é só do treinador. O treinador talvez seja o menor dos culpados nesse quesito. Por quê? Já tivemos o Caixinha, um aproveitamento é similar de 40% com o do Vojvoda. Tivemos o Kleber Xavier, que aí sim, no meu ponto de vista, é uma aposta arriscada, que sequer era válida, porque o Kleber não tinha experiência, o Santos ali se deu um luxo desnecessário de contar com um treinador que não era treinador nessa sequência do campeonato, mas mesmo assim, 40%. Chega o Vojvoda, um treinador gabaritado, qual que é a porcentagem? 38% a 40%, Marcão. Então, a culpa principal sempre vai ser do Marcelo Teixeira, porque foi ele que entregou esse grupo de jogadores para o Juan Pablo Vojvoda. E eu sim, caso o Santos caia, vou torcer muito, até bato na madeira para que não aconteça. Mas, se caso acontecer o pior, o Vojvoda segue sendo meu treinador para o ano que vem. Exato, exato. Aí o Thiago Jordão. Vamos a mais um tópico, meu caro Thiago Jordão, daquilo que foi dito pelo presidente do Santos, Marcelo Pirilo Teixeira. O Pirilão ontem jogou em casa, jogou na Santa Cecília, estava aí caminhando, estava indo para uma cantina e falou, opa, eu vou dar entrevista, domingo. Fez um dia gostoso na Baixada Santista, deu praia, viu, Jordão? Aí ele falou, opa, por que não falar para os meus amigos? Por que não falar em casa? Aí ele falou em casa, Jordão. O que disse mais Marcelo Pirilo Teixeira? Marcão, prepare-se para essa aspa aqui, hein? Porque o presidente do Santos, ele afirmou que nesta temporada o Santos não fez grandes investimentos, sendo o Benjamin Roleiser o único investimento alto do Santos. Além disso, ele explicou que a vinda do Tiquinho Soares só foi possível apenas dentro da negociação que envolveu o zagueiro Jair. E ele disse que o clube carioca não queria liberar o Tiquinho Soares e o Santos, para convencer o jogador, por isso ofereceu valores altos em luvas, valores altos em bases contratuais e ainda destacou por fim que o foco principal da gestão do Marcelo Teixeira é justamente priorizar as categorias de base. Mentira, né, Jordão? Isso aí é uma mentira cabeluda do presidente Marcelo Pirilo Teixeira quando diz que o único investimento alto foi aí o Benjamin Roleiser. Não é verdade. Vamos aqui, Jordão, destacar alguns investimentos altos que o Santos fez no futebol nesta temporada. Começando agora recentemente pela dupla de zaga. Adonis Frias e Alexis Duarte custaram ao Santos Futebol Clube 8 milhões de dólares. 8 milhões de dólares pelos dois zagueiros que juntos não dão um. Então, 43 milhões de reais é o que o Santos gastou por Adonis Frias e Alexis Duarte. Então mentiu o presidente Marcelo Teixeira. Outro investimento alto, Jordão, pela qualidade do atleta, é o jogador Gustavo Cabadiero. 8 milhões de reais pelo Cabadiero, por 50% do passe dele. Um outro investimento alto, e aí eu estou contando somente os jogadores que foram adquiridos pelo Santos Futebol Clube, né? Tiquinho Soares, Marcelo Teixeira, 3 milhões de euros, ou seja, se não é alto pagar 3 milhões de euros pelo Tiquinho Soares, mais 1.380.000 reais, mês a mês para o Tiquinho Soares, eu não sei em que mundo você vive, Marcelo Teixeira. 3 milhões de euros pelo veterano Tiquinho Soares, que vai jogar no Santos até 37 anos de idade. E aí, Jordão, tem aqueles casos que são caros, que não tem passe pago pelo clube, mas tem altos salários. Por exemplo, o Igor Vinícius, mais de 300 mil reais por mês. Mike, quase 500 mil reais por mês o Mike. Aí vamos para o meio campo, o Willian Arão, Jordão, cerca de 800 mil reais por mês.
custa o Ilharão ao Santos Futebol Clube. Temos também a contratação do Bilal Brahimi, R$250 mil por mês. Temos também a contratação do Lautaro Dias, Jordão, jogador que também não é barato. Ou seja, olha quantos jogadores eu disse, sem contar aqueles que chegaram no começo do ano. Jordão, temos aí Benjamin Roleiser, R$70 milhões. O Santos contratou o Zé Rafael, R$15 milhões junto ao Palmeiras. Vai me lembrando aí, meu caro Jordão, porque são tantos e tantos. Tassiano, olha aí, cara. Como que o presidente não fala do Tassiano? R$32 milhões. E aí, ninguém questiona o presidente sobre isso. O Santos gastou R$170 milhões no futebol e o presidente acha que o investimento foi baixo. Uma vergonha, né, Jordão? R$35 milhões a folha de pagamento. Então, uma verdadeira vergonha essa fala do Marcelo Teixeira, mas o torcedor do Santos está vacinado. O torcedor do Santos acompanha menos essa mídia marcelista e acompanha mais a mídia que fala a verdade sobre o Santos Futebol Clube. Uma vergonha a fala do presidente Marcelo Teixeira. Lamentável, Marcão. E eu sempre vou fazer esse exemplo. O Marcelo, ele disse, né, na verdade, nessa aspa, que ele não fez grandes investimentos, Marcão, só que ele tenta ali sabonetar, né, porque ele considera como grande investimento você pagar uma bala direta no jogador acima de 10 milhões de euros, o que não é verdade, Marcão. Se você, da mesma forma, você contrata o Alexis e o Adonis, ambos por 4 milhões, a soma dos dois, 4 mais 4 é 8. É um investimento alto. Então eu vejo que essa fala do Marcelo Teixeira, Marcão, ele tenta ali desviar dos erros da gestão dele. Porque se você entrega esses mesmos 170 milhões para o Botafogo, para o Flamengo e para o Palmeiras, que são exemplos de gestão aqui no Campeonato Brasileiro, nem tanto o Botafogo, mas exemplo de times que gastam muito e investem de forma correta, Marcão, eles contratariam jamais um Alexis Duarte, nunca contratariam um Adonis Frias. Só que o presidente do Santos, Marcão, nesse sentido, ele jamais vai admitir, porque eu tenho certeza que a coisa que mais iria ferir a honra do presidente seria um erro de investimento em que ele tenha que assumir e que culminasse no rebaixamento do Santos Futebol Clube. Então o presidente Marcelo Teixeira tem que abrir o olho em qual sentido? O Santos gastou sim demais, porque no ano de 2023 não adianta você sempre jogar na conta do André Zueda os problemas financeiros do Santos, porque você praticamente já dobrou a dívida do Santos. Segundo ponto, o Rueda não investiu 170 milhões como você investiu apenas nesse ano, nem vou considerar o ano passado em que você pagou salários altíssimos para jogadores que, tecnicamente falando, eram ruins demais, mas não, tá tudo bem, Marcão, o investimento do Santos em 32 milhões no Tassiano é de boa. Quem que vai pagar 32 milhões no Tassiano? Eu tenho certeza que tem uma lista de clubes interessados no Tassiano. E no Tiquinho, Marcão, de 3 milhões de euros? Eu não tenho dúvidas que no final do ano o Barcelona vai vir atrás do Tiquinho. São inúmeros times que estão interessados nessas contratações do Santos. Esses 170 milhões investidos, eu tenho certeza que virarão 300 na mão do Marcelão. Claro que contém muita ironia. Ah, tá certo. Tá aí o Thiago Jordão. Uma vergonha, né? Vamos a mais um tópico trazido ontem no Domingo Esportivo, na casa do presidente, na TV Santa Cecília. Ele se sente em casa, ele se sente ali carinhosamente tratado. Grande Marcelo Perillo Teixeira. Qual foi o próximo tópico trazido pelo Marcelo na entrevista, Jordão? Ou no bate-papo, ou ali naquela resenha de amigos, Jordão? Olha, Marcão, agora vamos falar sobre o rebaixamento. E nesse sentido, o presidente do Santos, Marcelo Perillo Teixeira, ele foi bem direto. Quando perguntado se a situação do Santos preocupa com relação à queda, ele disse que sim, preocupa pela classificação e o Santos hoje ser o 16º colocado do Campeonato Brasileiro e não conseguir sair dessa situação há pelo menos 5 rodadas. Porém, o presidente do Santos afirmou que confia que o Santos vai fazer bons jogos em virtude do que a comissão técnica tem trabalhado no dia a dia do clube e também em virtude do trabalho da gestão. Jordão, olha, sobre rebaixamento, eu acho que não tem como brigar contra os fatos, né, Jordão? O Santos corre seríssimos riscos de rebaixamento, né? O Santos corre seríssimos riscos de rebaixamento na temporada atual. Eu acho que a cada rodada que passa, onde os resultados não vêm, os riscos são claros, né? Os riscos são claríssimos de rebaixamento. Então, Jordão, o Santos precisa vencer partidas.
A verdade é essa. O Santos está, nesse momento, Jordão, são 34 pontos, é isso, Jordão? O Santos tem 33. 33. O Santos vai precisar de pelo menos 10 pontos, né? Nos 24 pontos que tem a disputar, né? O Santos tem 24 pontos em jogo. São 8 jogos pela frente, são 24 pontos. Eu acho, Jordão, e aí eu não sou matemático, não sou gato mestre, não sou nada disso. Pelo que nós temos acompanhado nos últimos anos, eu calculo que com 43 o Santos se salva. 43 pontos, eu acho que o Santos vai se salvar. Então faltam 10. O Santos precisa fazer 10 pontos em 24 disputados. Só que o grande problema, Jordão, é que são jogos dificílimos, né? O Santos tem pela frente o Palmeiras no Allianz, o Flamengo no Maracanã, o Palmeiras na Vila, o Mirassol em casa. Depois o Peixe sai para jogar com o Internacional de Porto Alegre. Aí volta, joga contra o Sport aqui, um jogo teoricamente mais fácil, mas para o Santos, jogo fácil vira difícil. Depois o Santos sai para jogar contra o Juventude e fecha contra o Cruzeiro. Ou seja, o único jogo teoricamente fácil que o Santos tem, Jordão, é contra o time do Sport jogando em casa. Mas é o Santos. Então nem esse jogo dá para dizer que é fácil. Então a situação é muito delicada para chegar a esses 10 pontos que o Santos precisa, Jordão. E mais do que isso, você tem um Fortaleza que tem jogado bem e um Vitória da Bahia que em casa é muito bom. O Santos hoje, ele joga melhor fora de casa do que em casa. Então assim, a situação do Santos é muito delicada. Que bom que o Marcelo Teixeira abriu o olho, né, Jordão? Porque seria muito feio se ele dissesse que o Santos não corre riscos, né? Totalmente. E até porque, Marcão, o Santos Futebol Clube, dos últimos 9 pontos que disputou, ganhou 2. É uma porcentagem muito baixa, são 2 empates seguidos. Temos que considerar também a derrota para o Vitória, Marcão, que ali está completamente fora do planejamento. Sem dúvidas é o jogo que mais complicou o Santos nessa edição do Campeonato Brasileiro. E além do mais, a gente tem que considerar também, eu vejo, Marcão, que tem pouca gente falando, os critérios de desempate. Porque uma hora o Santos vai acabar empatando em pontos com alguma equipe, seja dos que estão vindo de trás, ou sejam das equipes que estão à frente. Só que, por exemplo, o Internacional de Porto Alegre, ele tem mais vitórias que o Santos e tem um saldo melhor que o Santos. O Bragantino, que está vindo numa queda livre, tem mais vitórias que o Santos. O Vitória da Bahia, ele tem ali um saldo inferior ao do Santos e tem uma derrota, uma vitória a menos do que o Santos Futebol Clube. Então tem que se atentar nesses mínimos detalhes, porque eu me lembro que em 2023 tinha aquele discurso do Marcelo Fernandes. Não, tá tudo bem. Nesse critério de vitórias, que é o primeiro de desempate, a gente está à frente. Temos 2 a mais que o Vasco, temos 2 a mais que o Bahia, estamos à frente do que o Goiás também. E quando chegou na última rodada, o Santos era obrigado a ganhar, porque com a vitória do Vasco e também o triunfo do Bahia, essas equipes elas já ultrapassariam o Santos, mesmo que igualado em pontos, porque eles igualaram nas vitórias, porém o saldo de gols do Santos, que hoje é de menos 12, pode perder para um Internacional no confronto direto, pode se prejudicar contra uma equipe do Vitória, contra o time do Bragantino também. Então tem que olhar detalhe a detalhe, Marcão. Eu vejo que não é só a pontuação que vai decidir esse campeonato. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. Vai ser emoção até o final, gente. Vai ser emoção até o final. Eu tô muito preocupado. Vai ser loucura. A gente não imaginava passar por isso de novo esse ano. Por mais erros cometidos pela gestão, eu acho que o Santos não tinha time para brigar nesse espaço de tabela, não. Eu acho que as coisas foram se acumulando, né? Várias situações ruins, escolhas erradas de treinadores, né? O Santos ficou quase 20 rodadas com treinadores ali que não tinham condições. Tenho certeza que se o Vojvoda tivesse chegado um pouco antes, a situação seria ruim. E o time, na verdade, não entrega aquilo que a gente imaginou, né? A verdade é essa. Dá pra dizer, Jordão, que o time do Santos é ruim, né? A verdade é essa, não tem meias palavras, né? Eu sustentei por muitos meses, Jordão, a tese que o time do Santos não era tão ruim, né? Mas quando a gente vê o Santos jogar, como vimos no último sábado, cara, não dá pra não dizer que esse time é ruim. É ruim. É ruim. Talvez tenha times piores individualmente que o Santos no Campeonato Brasileiro, e tem. Mas que esse time do Santos também é ruim, ele é ruim, Jordão. Essa dupla de zaga, o Adonis levando o drible do Moisés, o domínio de bola, ou a falta de domínio de bola do Guilherme, naquele lance espetacular do Robinho Júnior, né? Os melhores momentos ou os piores do Tiquinho na partida, Jordão, eu acho que evidenciam, né, que o time do Santos é um time muito fraco, a verdade é essa.
né? E houve erro de análise, sim, do coletivo, do individual, e eu não tenho medo nenhum de falar sobre isso. O Santos não é o pior time do campeonato, é verdade, mas o time é ruim. O tal do Roleiser é uma piada. Esse Roleiser é uma piada de mau gosto. Isso aí é um mico do tamanho do Damião, hein? O Roleiser é um mico da proporção do Damião. Esse Roleiser aí, isso é uma mentira grande argentino. E outra coisa, hein? Precisa ver direitinho se o Roleiser é argentino, hein? Tem coisa errada. Eu nunca vi um argentino sem brio. Eu nunca vi um argentino sem sangue no olho. Tem alguma coisa errada com a nacionalidade do Roleiser. Acho que ele não é argentino não, hein? Enganaram também a gente, hein? Porque argentino não tem essa preguiça que o Roleiser tem. Então, o torcedor tem toda a razão de estar preocupado. Nós aqui estamos e você em casa eu sei que tá. Porque a situação do Santos é muito complicada. Mais um tópico aí, Jordão, do que foi dito ontem na casa do Pirilão, no Domingo Esportivo. Muita vontade, Marcão. O Marcelo Pirillo Teixeira, ele falou sobre as críticas que a gestão vem sofrendo. E ele disse o seguinte, ele afirmou que toda crítica é válida desde que seja construtiva. Porém, ele acredita que as pessoas estão criticando a sua gestão para criar um ambiente hostil e negativo ao clube. E também criticou as pessoas que fazem esse tipo de afirmação. Ele disse ainda que o trabalho da gestão não se reflete totalmente em campo, apesar da qualidade do elenco, e pediu resiliência ao torcedor para manter o Santos na elite e continuar evoluindo no ano de 2026, explicando que o processo de reformulação do grupo ele é contínuo, que já começou no ano de 2023, teve continuidade em 2024 e que seguirá uma nova etapa em 2026, com saídas, novos jogadores chegando e maior participação nas categorias de base. A verdade é que ele tem o mesmo discurso do Rueda, né? Ou seja, apoio, 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 apoio. Marcelo, mais apoio do que você tem, cara, impossível, meu amigo. Você tem apoio da mídia santista, 80% da mídia. Aliás, a conta correta é aquela que eu sempre falo. 70% da mídia santista trabalha para o Marcelo, 20% não trabalha, mas quer trabalhar, e 10% tem independência. A conta do Santos é essa. 70% já estão trabalhando para o Marcelo, ou seja, ou são amiguinhos do Marcelo, ou trabalham nas empresas do Marcelo, 70%. 20% não trabalha, mas está louco para trabalhar. É só fazer assim que vai. 20% não trabalha, mas está louco para trabalhar. 20%. 10% tem autonomia, tem seriedade. Então essa é a conta. Ele tem as torcidas. Marcelo Teixeira tem as torcidas uniformizadas. Não é surpresa para ninguém. As próprias torcidas já disseram isso. Tá certo? Estão com o Marcelo Teixeira. Apoiaram o Marcelo Teixeira. O Marcelo Pirillo Teixeira, Jordão, tem os conselheiros, tem o conselho. Que apoio que ele quer mais, Jordão? Que apoio que o Marcelo Teixeira quer mais? Então, meu amigo, Marcelo, você é incompetente. Apoio para você não falta. Você tem a imprensa, você tem as torcidas, você tem o conselho, mas você não tem uma coisa: competência. É isso. Então, apoio, Jordão, apoio, ele não pode reclamar, hein? Não mesmo. E eu vejo o seguinte, Marcão, quando ele fala que ele critica as pessoas que criam um ambiente hostil e negativo ao clube, poxa vida, já parou pra pensar que a culpa é sua? Acho que essa conta é tão simples, Marcão. Sabe aquela pessoa que se faz de coitada, que ela fala assim, nossa, mas você nunca me elogia. Nossa, mas você só me critica. Pois bem, dê motivos para eu te elogiar. Que ambiente hostil e negativo é esse que as pessoas criam que ele acredita que não é criado por culpa dele, Marcão? Ou fui eu, ou foi você, ou qualquer outro canal que cobre o Santos Futebol Clube que deixou o Santos na 16ª posição. Ou foram nós dois aqui, Marcão, que contratamos o Roleiser por 11 milhões de euros. Ou foram nós que fomos lá no Bahia e contratamos o Tassiano por 4 milhões de euros. Eu tenho certeza que não fui eu, Marcão. Eu não assinei nenhum contrato. Então, se você acha ruim que as pessoas façam críticas à sua gestão, melhore. Eu acho que essa matemática é simples, Marcão. Ele que mesmo disse que quando foi perguntado em uma outra entrevista com relação a SAF, de que ele é um cara mais ligado a questões acadêmicas do que questões do futebol, pois bem, retorne para a sua faculdade e faça de novo um curso de matemática, Marcão, porque é simples, 1 mais 1 é 2. Você quer ser elogiado? Faça por onde, porque nós somos justos. Se você vir e tomar uma boa ação, vamos te elogiar. Agora, se você continuar errando
toda hora, sempre a sua decisão, a sua pior decisão é sempre a próxima, a crítica vai vir. Não adianta você exigir que todo mundo te elogie porque você tem os seus puxa-sacos, porque aqui não vai ser assim e ninguém cria ambiente hostil. Você mesmo faz o Santos chegar nessa situação e que todo mundo seja pessimista. O Marcelo é o presidente do Santos mais impopular da história, Jordão. Marcelo Teixeira, ele é mais impopular que o André Zoeda. Eu falo isso com propriedade porque eu tô no dia a dia, Jordão. E eu tenho o tato da galera, eu tenho o sentimento do torcedor que participa das lives, né? O Rueda, ele tinha muitas pessoas que defendiam a gestão dele por acreditarem que ele administrativamente estava fazendo certo. O Marcelo, tirando esse grupo de puxa-sacos da imprensa, que a gente sabe que por que puxam saco, tirando essa galera, o Marcelo é muito forte na cidade de Santos. A verdade é essa. As pessoas têm medo do Marcelo Teixeira em Santos. Preciso ser dito isso. É que eu não vou citar nominalmente. Eu citei um nominalmente no começo do programa, porque mereceu. Mas não vou citar nominalmente aqui, mas dá vontade. Tá? As pessoas da mídia de Santos, eles têm medo do Marcelo Teixeira. O Marcelo é muito influente, então o Marcelo manda prender, manda soltar. O Marcelo dá emprego, tira emprego. Entendeu? Então o Marcelo é um cara muito forte na cidade de Santos. E a imprensa, a mídia de Santos, os jornalistas que trabalham ali em Santos, eles têm medo do Marcelo Teixeira. Então isso faz com que o Marcelo tenha esse grupo ao lado dele. Os conselheiros, que nós já sabemos, né, como é o conselho do Santos. Né? Então essa é a verdade. Então o Marcelo, Jordão, ele é muito impopular perante a torcida como um todo. Não com as uniformizadas, mas como um todo. O Marcelo é muito impopular. Marcelo é muito impopular. O torcedor do Santos, em grande parte, não suporta o Marcelo. Por isso me causou estranheza o Marcelo ter sido recolocado pela torcida lá. Foi um desespero. O Rueda ressuscitou politicamente o Marcelo Teixeira. Ninguém queria o Marcelo Teixeira de volta. Colocaram o Marcelo ali na expectativa que ele pelo menos pudesse recolocar o Santos no topo de novo esportivamente. Porque administrativamente todo mundo sabia dos riscos. O mundo sabia. Mas qual que era a esperança do torcedor, Jordão? Que o Santos voltasse pelo menos a ganhar títulos. O torcedor se equivocou. Futebol mudou, Jordão. Não funciona como funcionava nos anos 2000, nos anos 90, que você fazia tudo errado, mas contratava bem ou revelava algum jogador e você ia bem nos campeonatos. Futebol não é mais assim, Jordão. Futebol hoje vence quem tem o melhor pacote administrativo, esportivo, planejamento. Pontos corridos, Jordão, é assim. Futebol brasileiro, em grande parte, se profissionalizou. O Santos e mais meia dúzia continuam nos anos 90. Marcelo ainda não entendeu isso.